todos, bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto, em que todas as semanas nos encontramos para trazer algo especial, importante e atual para a nossa vida. E essa semana nós vamos nos deparar com algo muito interessante, enigmático, parece até mesmo, com toda a diferença do mundo, obviamente, o final ou o encaminhamento para o final de uma grande novela que começou há algumas semanas atrás, quando os irmãos de Yosef o venderam ao Egito. E essa semana, na Parashat Vaigash, nós vamos ver, presenciar esse encontro que todos os comentaristas da Torá falam sobre ele. Tentam entender o que houve exatamente nesse encontro entre Yehudá, que ele se coloca na frente de Yosef, o vice-rei do Egito, e, como nós dissemos, o seu irmão, que ele não sabia quem era. O que tem por detrás disso tudo? Nós já trouxemos uma vez uma explicação linda sobre isso. A gente não vai falar especificamente sobre as interpretações ou sobre as explicações desse encontro. A gente vai tentar levar esse encontro para uma outra dimensão. Então, antes da gente começar, eu gostaria de dedicar esse estudo para Refuah Shlema, para a cura completa de Miriam Bat Ela, de Eliyahu ben Shaul, Chaim David ben Mesodi, Gabriel ben Sara, Betor Shear Cholei Israel, dentro de todos os enfermos de Am Israel do mundo, todas as pessoas que estão com problemas por conta da Covid-19, todas as pessoas que têm algum tipo de problema, que Hashem possa colocar a sua característica de piedade acima e possa trazer essas pessoas, Be'ezrat Hashem, a sua cura completa que elas tanto precisam. Então vamos começar. Como nós dissemos, no final da semana passada, na Parashá de Miketz, Yosef ele faz o famoso truque. O truque de colocar na mochila de Binyamin, que era o irmão mais novo, um gavia, um cálice. E era o cálice que Yosef, como vice-rei, ele bebia. Nós sabemos o que aconteceu. Yosef, quando os irmãos chegam até o Egito, eles falam: vocês são espiões? Quem são vocês? Eles falam: não, a gente não tem um irmão. O outro irmão menor ficou com o nosso pai porque ele não aguentaria. E ele fala: vão até lá e vocês só vão ver a minha face de novo quando vocês trouxerem o seu irmão. A terra de Israel tem uma fome muito grande, a terra de Canaã tem uma fome muito grande e eles se veem obrigados a descer. E Jacó fala para eles: vão, meus filhos. E eles falam: pai, a gente não pode ir. Como a gente vai fazer para ir se Binyamin não estiver com a gente? E Yehudá ele se coloca como fiador de Binyamin. E é por isso que quando no final da Parashá da semana passada, Yosef fala: quem eu achar o cálice na sua mochila vai ser o meu escravo e vocês vão ficar livres. Eles acham aquilo na mochila de Binyamin, os irmãos ficam atônitos. Porque no final das contas eles sabiam que Binyamin não tinha pego, mas isso é algo que Deus ele proveu para eles. Então Yosef vira para eles e fala: voltem para as suas casas, e Binyamin, o filho menor, o filho de Rachel, da mesma mãe que Yosef ele tinha, iria ficar com ele. Começa a nossa parashá de uma forma enigmática e fala: Vaigash elav Yehudá. Desculpem, que Yehudá ele chega até Yosef e ele começa a falar com Yosef muito forte. Yehudá estava disposto, inclusive, a morrer se fosse necessário. Só que a gente vê que Yehudá, desculpem a expressão pessoal, ele fala algo que não é verdade. Ah, então você está querendo dizer que ele mentiu? Eu não vou entrar agora se ele mentiu ou não mentiu, mas eu quero dizer a vocês que existe algo aqui que ele fala que não é verdade. Olhem só. Está escrito: você falou pra gente, etc. No versículo 19, Adoni Sha'ale Tavadav Lemor, você, o Senhor, perguntou aos seus servos, dizendo: Ayesh lachem avoach, vocês têm um pai ou um irmão? Vanomer el Adoni, e nós falamos para você: Yesh lanu av zaken, nós temos um pai velho, ve'yeled zekunim katan, ve'achiv met, e a gente tem um filho da sua velhice,
e nós temos um irmão que morreu. Vaivateru levador leimov e avivaievô. E esse irmão que está lá com o nosso pai, ou seja, Binyamin, ele é o único irmão que ele tem do que? Dessa mãe. E nosso pai ama ele. Não faça isso. E ele continua toda a descrição. O que tem aqui de interessante? O que tem aqui, talvez, de um lado de mentira? Que Yehudá vira para Yosef e fala: Ve'achiv met. Nosso irmão morreu. De que irmão ele estava falando? De Yosef. E a gente sabe, pessoal, que na realidade Yehudá sabia que Yosef não tinha morrido. Yehudá sabia que eles não mataram Yosef. Eles enganaram o pai deles, né? Colocando lá o sangue na túnica listrada. Eles vêm para o pai e falam: pai, você reconhece isso? Isso é de Yosef? Mas Yehudá sabia que Yosef não tinha morrido. Então, o Rashi, pessoal, fala aqui algo muito interessante. O Rashi, ele responde, ele fala que Yehudá declarou algo falso, algo que não era verdadeiro por causa do medo que ele teve daquela situação. E naquela situação, ou seja, o Rashi se incomoda muito com isso. Ele fala: como pode a gente pensar que Yehudá ele mentiu? Então ele fez isso por medo. As relações entre os irmãos e aquele homem, o segundo homem mais importante do mundo, já estavam horríveis. Toda hora eles iam e vinham, eles não sabiam que era Yosef. Então Yehudá realmente teve medo. E o medo fez ele naquele momento falar: o nosso irmão morreu, porque se ele falasse alguma outra coisa, o que mais ele poderia pedir? Eu já falei que eu tinha um pai, que meu pai estava velho, que meu irmão precisava ficar com ele, ele já mandou eu vir para cá. E já teve todos os casos de colocar o dinheiro na mochila de todos, e depois o cálice na mochila de Binyamin, e querer pegar Binyamin, e deixou Shimon antes como preso, que na verdade a gente sabe que quando os irmãos saíram, Yosef logo tirou Shimon da prisão, mas os irmãos não sabem de nada disso. Então fala o Rashi, ele mentiu por medo. Ele mentiu porque ele ficou muito preocupado com o que poderia acontecer, então ele preferiu falar que ele realmente tinha morrido. O Meshech Chochmah, que é uma outra explicação da Torá, ele discute com Rashi. Ele discute com Rashi, ele fala que os irmãos realmente achavam que Yosef tinha morrido. Mas calma, eles não mataram Yosef. É verdade que eles não mataram Yosef, mas o Meshech Chochmah sugere que Yosef ele era tão apegado ao seu pai que não poderia ser que agora, depois de tanto tempo, ele ainda estaria vivo, que ele não suportaria ficar vivo sem a presença do seu pai. E aquilo ia ter trazido a Yosef a morte. Assim sugere, pessoal, o Meshech Chochmah. E é interessante. Ou seja, para os irmãos era inconcebível que depois de tantos anos, Yosef, se ainda tivesse vivo, falou o Meshech Chochmah, não teria se comunicado com seus pais. Não teria se comunicado com seu pai, desculpa, com Yaakov. Como pode? Então, se ele não se comunicou, significa que ele não aguentou. Significa que ele não conseguiu continuar. Ou seja, eles pensavam e falavam, ele teria mandado uma carta, teria falado algo. E essa é uma pergunta, pessoal, que a gente tem que se fazer. Por que Yosef não fala com seu pai? Por que Yosef passa tudo que ele passou? Tudo bem quando ele era escravo, quando ele foi jogado na prisão, até aí tudo bem, mas quando ele virou vice-rei do Egito, ele tinha o poder de tudo, mas ele não vai se revelar para o seu pai. Por que Yosef não manda uma carta? Então fala o Meshech Chochmah, por causa disso, os irmãos sim poderiam saber, ou achar, desculpa, que Yosef ele teria morrido. E por isso fala o Meshech Chochmah, e Yehudá não mentiu. Ele achava realmente isso. O que o Meshech Chochmah, porque ele foi depois, ele não teve o conhecimento, foi o que está escrito da opinião do Moshav Askenim Lebalei Atosafot. Eles escrevem algo muito interessante, pessoal. Só um parênteses interessante que eu esqueci. O Meshech Chochmah, inclusive, cita uma Gemara, um Talmud, no Tratado de Ktubot, que fala que uma mulher, se ela tiver certeza que o seu marido morreu, ela não viu, mas ela tem certeza. Por quê? Porque ela fala que se ele tivesse vivo, é óbvio que ele teria se comunicado comigo. Está escrito que nesse caso teria que ser dado a ela a chance de se casar de novo. Mas você não viu o marido morto, mas só pela possibilidade, pela certeza que ela tem
de que o marido entraria em contato com ela, ela sim pode pedir a liberação para casar com outra pessoa. E essa é a ideia que o Meshech Chokhmah traz. O Moshav Askelim Lebalei Tosafot, pessoal, eles falam uma coisa muito interessante. Eles falam que, na verdade, pessoal, eles sugerem que o motivo pelo qual Yosef nunca contactou o seu pai, é porque os irmãos fizeram ele jurar que ele jamais faria isso. Aí vocês vão olhar para mim e falar, como? Então nós sabemos que o que levou os irmãos a vender Yosef é que eles fizeram naquele momento um tribunal para julgar Yosef, um psak din. Eles tiveram um julgamento de Yosef porque eles achavam que Yosef estava saindo do caminho, igual que houve com seu avô, igual que houve com seu pai. É que os irmãos, um dos irmãos sempre saía do caminho, e quando Yosef, ele tem o psak din dele, é que ele vai ser vendido. E além dele ser vendido, pessoal, Yosef também foi forçado a jurar que ele nunca revelaria para o seu pai o que tinha realmente acontecido. E pasmem, Yosef faz o juramento. Por quê? Porque o amor dele pelo pai era tão grande, era tão maior do que isso tudo, que ele jamais suportaria que o pai tivesse a ideia do que os seus filhos fizeram. E o ponto é, pessoal, que ele nunca se revela, que ele nunca manda uma carta sequer para o seu pai. E mesmo depois, quando o seu pai vem para o Egito, Yosef não fala nada para ele. Ele cumpre o juramento porque o amor que ele tem pelo pai é maior do que o orgulho de contar para o pai o que os seus irmãos eles fizeram. Então a gente vê que essa explicação é fantástica. E ela responde algo muito forte para a gente. Em outras palavras, pessoal, Yehudá, e aqui a gente vai de acordo com Urashi, Yehudá não poderia ter chegado à conclusão de que Yosef ele morreu, porque no final das contas, Yosef estaria vivo, só que ele nunca poderia ter falado com seu pai por um juramento baseado nesse amor que ele tinha pelo seu pai, que ficou guardado dentro dele tanto tempo. E esse amor ele é tão verdadeiro, pessoal, que quando Yosef recebe os seus irmãos pela primeira vez no Egito, a pergunta que ele faz é: Aoda Vihai, seu pai está vivo ainda? Vocês têm pai? Porque o amor dele está falando mais alto naquele momento. Então a gente vê algo espetacular que responde por que Yosef nunca mandou uma carta e por que também Yehudá ele acaba tendo que mentir ou falar algo que não era verdade. Então nós temos explicações muito interessantes sobre isso. Para a gente poder continuar, algo muito forte também, pessoal, é uma cena que acontece, o momento que Yosef encontra Binyamin, só que agora Yosef, a gente sabe que depois que Yehudá chega até ele e fala tanta coisa, Yosef não consegue suportar aquilo e ele se revela. E a gente sabe que Yosef e Binyamin se abraçam e choram. Assim conta, pessoal, no capítulo 45, versículo 14, que um abraçou o outro e eles choraram nos ombros um do outro. Vem logo Urashi, pessoal, e fala por quê. Urashi cita os nossos sábios que dizem que pela destruição que cada um vai passar, ok? Os dois Batei Hamikdash, os dois templos sagrados que estavam em Jerusalém, na porção de Binyamin, foram destruídos. E por isso Yosef chora, e Binyamin chora porque ele vê que o Mishkan, ou seja, o tabernáculo, o santuário que foi colocado em Shiloh, que era do lugar de Yosef, ele também seria destruído, então por isso eles choram. Então agora, a gente começa a se perguntar algo muito interessante aqui. O que é esse choro? O profeta Yeshayahu, ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte, pessoal, no capítulo 25 do livro de Yeshayahu, versículo 8, ele diz que Deus no futuro vai eliminar a morte para sempre, ok? E Deus, ele vai apagar as lágrimas de todos os rostos das pessoas. Ou seja, Yeshayahu diz
que Leatid lavou no futuro, e a gente espera que esse futuro seja próximo, não haverão lágrimas nos olhos das pessoas. Então a gente vê que, ok, a gente pode entender que lágrimas de tristeza Deus ele vai apagar. Mas por que ele vai apagar lágrimas de alegria? Aí a gente sabe que psicologicamente falando, o choro, ele vem de uma emoção que a pessoa tem. De uma emoção que ela pode ser por conta de uma tristeza, Deus me livre, ou por conta de uma alegria. Isso acontece, claro, na nossa vida, na vida de todos nós. Então a gente vê que, por que Deus então, ele apagaria todas as lágrimas? Por que não haveriam mais lágrimas, nem que elas fossem de alegria? Então a gente vê que a resposta é que as pessoas muitas vezes entendem ou acham que a alegria ela é passageira. A pessoa acaba chorando de alegria e essa alegria acaba sendo muito, muito passageira. Então, como a alegria que vai vir no futuro próximo, ela vai ser uma alegria duradoura, para as pessoas não se confundirem, por isso que ele também vai tirar isso, porque é algo que ele é para sempre. Então, pessoal, para a gente poder entender esse choro, e aqui a gente vai levar uma lição fortíssima para a nossa vida, a gente vê uma coisa muito interessante, pessoal. A gente disse que existe o lado psicológico, mas além disso, quando uma pessoa chora de alegria, ela olha muitas vezes o caminho que ela precisou percorrer para chegar até ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um pai e uma mãe, eles comemoram, por exemplo, a maioridade religiosa, o Bar Mitzvah ou o Bar Mitzvah dos seus filhos. É um momento de muita alegria. É um momento que a gente chora de tanta alegria. Ou num casamento, pais que casam os seus filhos. É um choro sem igual. É um choro de alegria. Mas é um choro também porque a gente consegue olhar tudo que passamos. Uau, como foi difícil chegar até aqui. Como foi incrível todo o caminho que a gente passou. Quantas lágrimas, quantas coisas aconteceram para a gente chegar nesse momento. Não é verdade? Então a gente vê que a pessoa tem a consciência do que foi necessário para chegar até aqui. Sem isso, essa pessoa sabe que todo esforço, ele valeu a pena. Valeu muito a pena, pessoal. E toda a dor que a pessoa passou, ela foi necessária para chegar até aqui. Então a gente vê que, baseado nisso que eu acabei de falar, essa é a explicação do que aconteceu com Yosef e Binyamin. Yosef e Binyamin, por um lado, eles estão felizes. Eles se reencontraram. Eles são filhos de Yaakov e Rachel, os dois. O Rashi traz Hazal que eles choraram por uma tristeza, é verdade. Mas o que está acontecendo aqui? Peço desculpas pelo barulho, pessoal, porque aqui fora. Mas o que está acontecendo aqui? Que choro é esse? Então, para responder isso, pessoal, a gente tem que entrar no Sfat Emet. O Sfat Emet, ele fala algo muito interessante. Que a gente não pode olhar o que aconteceu com Yosef e Binyamin só pelo que está escrito. A gente tem que olhar para o futuro também. E o que eu quero dizer é o seguinte. Essa explicação de Hazal, desse choro de uma tristeza... Ah, mas porque eles tiveram uma visão profética de que o Beit HaMikdash, de que o tabernáculo, eles seriam destruídos? Tudo isso está ok. Tudo isso é verdade, mas existe algo aqui muito maior do que isso, fala o Sfat Emet, pessoal. Os dois sabiam, de uma maneira intuitiva, que o que levou essa divisão dos irmãos, pessoal, uma palavra, duas na verdade, ódio gratuito, Sinat Hinam. Os irmãos de Yosef olhavam para ele, e está escrito, a gente falou sobre isso, que eles não conseguiam dar Berol Shalom, não conseguiam falar com Yosef com paz. Odiaram Yosef por causa dos sonhos, porque ele era o filho preferido, porque Yaakov deu para ele uma túnica preferida. Quando eles olham isso, quando Yosef e Binyamin, eles se veem juntos, eles veem que, no final das contas, o amor gratuito, ele venceu, porque Yosef não tem ódio pelos seus irmãos. Yosef não quer vingança pelos seus irmãos, por nada. Mas a gente vê algo sensacional. Que, na verdade, pessoal, eles sabem que, no final das contas, aquele conflito dentro de uma mesma família, aquele conflito dos seus irmãos, que aparentemente ou momentaneamente estava resolvido, que aquele conflito ele ia voltar no futuro.
E todos nós sabemos que o segundo templo sagrado foi destruído exatamente por isso. Ódio gratuito. Eles choraram não só pela destruição, eles choraram porque no final das contas, o ódio gratuito que naquele momento estava sendo resolvido, ele voltaria à tona dentro de Am Israel. E esse é o choro profético que eles têm nesse momento, pessoal. O reconhecimento de que Sinat Hinam entre os filhos, e todos nós somos filhos de Hashem. Banim atem Hashem Elokeichem, assim fala na Torá. Então eles viram que esse ódio gratuito entre os filhos de Yaakov tinha acabado, mas na verdade ele ia voltar. Ele ia recomeçar. E esse foi o motivo do choro de Yosef e Binyamin nessa ocasião. Eu não preciso dizer a vocês como isso está na nossa realidade. Como que isso vem, como tem uma consequência prática para a nossa vida. A gente pode falar sobre política em Israel. Israel vai para a eleição pela quarta vez. Como um olha para o outro e ao invés de falar o que é bom nele, o que ele quer mudar, a pessoa faz questão de denegrir a imagem do outro. A pessoa faz questão de acabar com o outro. Olha, eu vou ser o melhor, mas por favor, se não for eu, menos ele, porque ele é horrível. Mas calma, e você? A gente pode falar sobre o que acontece muitas vezes no Brasil e aconteceu agora. Essa divisão direita, esquerda, voltar, pessoal, não... Eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas a gente não pode deixar que o ódio gratuito ele tome conta da gente. Temos que trazer ao mundo, de uma vez por todas, o amor gratuito. Ah, mas a gente não está na época de Tisha B'Av, mas não precisa ser época de Tisha B'Av para poder falar sobre isso. Na véspera desse Shabat, nós iremos jejuar. O jejum de Asara B'Tevet, o primeiro jejum que Nabucodonosor começou o cerco para Jerusalém. Daqui começou tudo. O que Yosef e Binyamin estão falando para a gente hoje, agora na nossa vida é: tomem cuidado. O nosso choro foi porque a gente sabe que o ódio gratuito muitas vezes ele fica impregnado em Am Israel. Tirem isso de vocês. Se abracem, se amem, se respeitem acima de tudo. E sem dúvida com isso, nós vamos tornar o mundo melhor. E cada um de nós, com mais ética, com mais moral, com mais respeito, a gente vai conseguir fazer com que o mundo se abrace e a gente chegue no que Yeshayahu disse, que no final das contas, Deus ele vai eliminar a morte e nós não choraremos mais. Porque a alegria, ela vai ser uma alegria duradoura. Que possamos buscar, que possamos querer e que possamos correr atrás para que isso saia de um versículo e ele possa se materializar na nossa vida, na nossa geração e que seja em breve em nossos dias. Amém ve amém. Shabbat Shalom umevorach.